Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, muito bom estarmos juntos aqui no programa Lugar de Paz. Este que é um programa dedicado à oração de intercessão. Aqui nós invocamos o nome de Deus, invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo, porque acreditamos que através da oração nós conversamos com aquele que nos criou. E que privilégio nosso conversarmos com o Criador, com o Rei do Universo, sem qualquer intermediário. Que privilégio nosso de falarmos com Deus. Deixa-me fazer uma pergunta para você. Na sua caminhada cristã, em algum momento você já se esqueceu de que Deus é o provedor de todas as coisas? Eu creio que se esquecer, talvez não, ou talvez sim, mas muitas vezes nós agimos como se nós fôssemos autossuficientes, como se a vida ela fosse mantida por simplesmente questões orgânicas e a gente passa a viver como se Deus não existisse e isso obviamente não é bom. Por isso é importante a gente sempre se lembrar que é Deus quem nos sustenta, Ele é o Criador do universo, Ele é o mantenedor de todas as coisas, Ele é o nosso Redentor. E o texto que eu vou ler para você está no contexto do povo de Israel quando estava no Egito. E quando Deus os livrou do Egito, quando Deus os tirou do Egito, Deus deu uma série de orientações para o povo de Israel. O povo de Israel iria possuir a terra prometida, a terra de Canaã, e lá eles iriam ficar ricos, os seus bens se multiplicariam e eles corriam o risco de se esquecerem de Deus. E aí Deus diz assim para eles aqui em Deuteronômio, capítulo 8, verso 18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Eu quero fazer uma aplicação para a minha vida e para a sua vida. Nós não podemos nos esquecer de Deus. E Deus, para que nós não nos esquecêssemos dele, Ele nos abençoou com um dia muito especial, o sábado do sétimo dia. Ele colocou uma bênção especial sobre esse dia lá na semana da criação. Para quê? Qual a finalidade? Para nós termos comunhão com Deus. E para lhe ajudar a compreender melhor esse tema, nós oferecemos a você essa revista, a revista Esperança Novo Tempo, o sábado da criação. Você vai conhecer melhor o contexto da escravidão do povo no Egito e como Deus os livrou com mão poderosa e braço forte, conduzindo-os pelo deserto para que eles possuíssem a terra prometida. E o povo de Israel, infelizmente, se esqueceu do Senhor. Começou a transgredir o sábado, começou a praticar coisas ruins com seu semelhante, praticando a injustiça, e infelizmente o povo de Israel colheu as consequências dos erros que cometeram porque se esqueceram do Senhor. E para que eu e você não nos esqueçamos do Senhor, estude esta revista, é o Sábado da Criação, você vai conhecer mais sobre o tema da aliança da criação, você vai conhecer sobre o que Deus está fazendo agora para restaurar todas as coisas que foram perdidas lá no Éden. Sim, Deus está trabalhando continuamente, o céu todo está empenhado continuamente para restaurar em Cristo tudo aquilo que foi perdido no Éden. Eu lembro você, essa revista trata desse assunto. O que é que foi perdido no Éden? Você se lembra? O ser humano tinha vida, não tinha pecado. O ser humano não teria que passar pela morte. Então, uma das coisas que será restaurada é a vida. Não haverá mais morte, dor ou sofrimento. Tudo isso ficará no passado. E você vai compreender mais detalhadamente nessa revista. O que é mais que o ser humano perdeu no Éden? O ser humano perdeu a sua liberdade. Sim, o ser humano se tornou escravo do pecado e o céu está empenhado em nos libertar do poder do pecado. Você vai estudar mais sobre esse assunto aqui nessa revista. O que é que mais nós perdemos lá no Jardim do Éden? Nós perdemos a pureza, é verdade. Infelizmente, nós nos tornamos maliciosos pelo pecado. O ser humano passou a se esconder de Deus, passou a ter vergonha de Deus, mas Deus ele vai atrás do ser humano para buscá-lo e salvá-lo. Você vai compreender mais nessa revista o grande amor que Deus tem pela humanidade. Essa revista pode ser sua.
ela não terá nenhum custo para você. É só você entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp 12 98244 4449 e escreva aí o Sábado da Criação. Eu tenho certeza de que vai abençoar muito a sua casa. Você vai compreender melhor o plano que Deus tem para a sua família, tá bom? E agora nós vamos abrir o programa com os pedidos de oração que recebemos através de nossas redes sociais, começando pelo nosso Facebook. Vem comigo! Vamos lá para o primeiro pedido de oração do Facebook, é da Elza Maria. A Elza Maria diz: peço oração por mim e pela minha filha. Estamos sem nos falar há 5 anos. Vamos orar, Elza. Elza Maria, filha, estão sem se falar há 5 anos. Elza, que Deus abençoe você, que Deus conforte o seu coração. E às vezes quando isso acontece, eu dou a seguinte dica, porque às vezes tem orgulho envolvido, mágoa envolvida e às vezes falta coragem para dar aquele primeiro passo. E a pergunta é, quem é que deve dar o primeiro passo? E eu respondo, quem está em melhores condições de dar esse primeiro passo. Mas esse primeiro passo deve ser dado. E talvez a melhor maneira de dar esse passo seja escrever. Mande uma mensagem para ela no WhatsApp. Pense com carinho, escreva com carinho, palavras bonitas, palavras de carinho, expresse a sua saudade, expresse o quanto você deseja se reconciliar com a sua filha. Se for necessário, peça perdão, é importante isso, tá bom? Estaremos em oração por você, Elza, e de uma forma especial também estaremos em oração pela sua filha. A vida é muito curta para a gente viver separado de quem a gente ama, não é verdade? É muito curta. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua filha. Estaremos unidos em oração por vocês. A Daniele Fernandes diz: peço oração para que Deus me conceda um emprego digno, que não me atrapalhe de servi-lo. Também peço oração para que minha mãe consiga resolver sua documentação e que a aposentadoria dela seja aprovada. Vamos orar por você, Daniele, pelo seu emprego e pela sua mãe, que envolve a documentação, a aposentadoria. Muito obrigado por compartilhar o seu pedido. E Deus sabe o seu clamor, Deus conhece o seu clamor, Ele sabe que você precisa de um emprego onde você não tenha de transgredir ali alguma lei do Senhor, princípios. Estaremos em oração por você. A Bíblia diz que Deus honra aqueles que os honram, aqueles que o honram, e nós estaremos em oração para que Deus lhe fortaleça, para que Deus lhe ajude a dar a volta por cima e a encontrar aquilo que você está procurando e aquilo que você tanto espera, tá bom? Um grande abraço para você. A Fabiana Souza diz: peço oração por minha família e por mim. Estou passando por perseguições e calúnias. Tenho sentido medo e angústia. Vamos orar também por você, Fabiana, pela família, perseguição, né? Calúnia. Fabiana, você é uma filha amada de Deus. É isso mesmo. Lembre-se, a vingança pertence ao Senhor. E nós precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, viver com integridade, vivendo de acordo com a vontade de Deus, e o resultado a gente deixa nas mãos de Deus. Deus vai cuidar de você. Eu quero que você tenha certeza disso. Deus estará do seu lado. Jesus prometeu, ele disse assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu estar com a gente. Ele disse: olha, no mundo tereis aflições. Ele não ignora as aflições, os problemas, as adversidades, as provações. Ele diz claramente: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Confie em mim, porque eu venci o mundo. Então agora é o momento de você fazer aquilo que está ao seu alcance e deixar o resultado nas mãos de Deus. Estaremos aqui em oração por você, tá bom? Um grande abraço e que Deus a abençoe ricamente. A Rosana Ferreira diz: Pastor Frederico, peço oração para que Deus abençoe a recuperação da saúde de Anselmo. Nosso Deus realiza o impossível. É verdade, Rosana. Vamos orar pelo Anselmo, pela questão da saúde.
Tá? Muito obrigado, Rosana, por compartilhar o seu pedido de oração. Estaremos aí em oração pelo Anselmo. Um grande abraço para você também, Anselmo. A Jane Barroso, ela escreveu e diz: peço oração pelos meus filhos, pela minha casa e por todos que eu amo e que estão ao meu redor. Amém, Jane? Pedindo aí pela família. E eu lembro você que a família tem sido o alvo dos ataques do inimigo e precisamos orar pedindo pela nossa família, reunir a família, fazer o culto familiar, o culto doméstico. É muito importante isso fortalece os vínculos de família, isso blinda a família contra os ataques do inimigo. Vamos estar em oração por você, Jane, e por sua família. Um grande abraço para você. Agora são os pedidos do nosso Instagram, @Lugar de Paz. A Edna Soares diz: peço oração pela minha saúde e pelos meus filhos. Amém, Edna? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seus filhos e toda a sua família. Vamos para mais um pedido aqui do Instagram, o Raimundo Nonato. Peço orações pela minha família e pela minha saúde. Amém, Raimundo? Novamente, a família é um presente de Deus. Que Deus abençoe a sua família, Raimundo. Que Deus dê saúde a todos vocês e os livre de todo mal. E agora eu quero falar para você de algo muito especial. Frequentemente aqui no programa Lugar de Paz, nós mencionamos pedidos de oração que são voltados para a saúde emocional. As pessoas estão sofrendo de depressão, de ansiedade, de angústia. E você já parou para pensar quantas pessoas estão pedindo socorro e não sabem a quem recorrer? Pensando nessas pessoas, a TV Novo Tempo já lançou aqui uma revista falando sobre esse tema, a revista Esperança Novo Tempo, Mente Feliz. Mas vimos a necessidade de fazer algo mais. É por isso que vamos lançar um novo programa aqui na TV para ajudar quem sofre com essas questões. Vem aí um programa inédito apresentado por uma das maiores especialistas em neurociência do mundo. Estou falando da doutora Rosana Alves. Ela é PhD em neurociência. Além de mãe, além de esposa, ela é cristã e uma excelente comunicadora. E nesse programa, a doutora Rosana Alves vai falar de forma clara e simples sobre como o cérebro funciona e vai trazer respostas para quem mais precisa. Mas não queremos fazer isso sozinhos. Por isso estamos chamando os Anjos da Esperança para que participem dessa missão junto com a gente. E a pergunta que eu faço é: podemos contar com seu apoio? Podemos contar com a sua ajuda? Então ligue agora para 0 Operadora 12 21 27 30 30, 0 Operadora 12 21 27 30 30. E se você já é um anjo, faça uma doação especial nesse mês de agosto e contribua de forma específica para este projeto. A chave Pix é anjos@novotempo.com e nós oramos para que Deus continue abençoando a sua vida e que nós continuamos seguindo juntos nessa caminhada de preparação para a vida eterna, alcançando mais pessoas para o reino de Deus. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos. Meu querido amigo, já estamos de volta aqui com o programa Lugar de Paz e é muito bom continuarmos juntos aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. No final do primeiro bloco eu falei a respeito de uma novidade, é mesmo, uma novidade, um novo programa em nossa grade está chegando aí com a doutora Rosana Alves e você aproveitou a oportunidade e já participou fazendo a sua doação, você que é Anjos da Esperança. Se você ainda não fez, eu quero reforçar aqui o nosso Pix. O nosso Pix é anjos@novotempo.com. Através da sua doação, será possível manter programas como este, o Lugar de Paz, e também um novo programa que virá a acontecer com a apresentação da doutora Rosana Alves. Então anote aí, a chave Pix é anjos@novotempo.com. Doe conforme você propor no coração e conforme as suas possibilidades, e nós desejamos que Deus continue abençoando você. E eu quero ler novamente o texto bíblico que está em Deuteronômio capítulo 8, verso 18.
Sabe, nós temos uma tendência natural a nos esquecermos de Deus. Quando tudo está bem, quando tudo está certinho, a nossa tendência é vivermos a vida como se não precisássemos mais de Deus. Isso é um grande perigo. E o texto bíblico está dizendo assim para o povo de Israel que corria esse risco de se esquecer do Senhor. Deus diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Lembre-se do Senhor. E lembrar-se do Senhor significa dedicar tempo para se relacionar com Ele. Isso significa que nós precisamos nos relacionar com Deus todos os dias. Mas para nós, adventistas do sétimo dia, nós, além de nos relacionarmos com Ele no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, até porque a nossa preparação já começa no primeiro dia da semana, que é o domingo, e nós nos preparamos continuamente. E quando chega a sexta-feira, que é o dia de preparação por excelência, nós já estamos naquela expectativa para receber o nosso Senhor Jesus no dia de sábado. É verdade, nós temos comunhão com Deus todos os dias, porque se não tivéssemos comunhão com Deus no domingo, na segunda, na terça, na quarta e na quinta e na sexta, o que é que iríamos celebrar no sábado? Nada. Aí vira mera hipocrisia. Mas quando nós nos relacionamos com Cristo todos os dias, o sábado é um dia muito especial para nós, é um dia de celebração, é um dia de aliança, é um dia de cura por excelência. E falando em cura, eu quero aproveitar e oferecer a você a revista O Sábado da Criação. Tem 2 lições aqui especiais falando sobre os milagres de Cristo, sobre as curas de Cristo. E o sábado é um dia, por excelência, um dia de cura e de libertação. E você pode adquirir essa revista, ela não terá nenhum custo para você. É só você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 12 98244 4449. Eu repito, essa revista não terá nenhum custo para você. E você vai estudar temas bíblicos profundos que vão fortalecer a sua fé. E porque essa revista não terá nenhum custo para você, nós agradecemos a você que é anjo da esperança, porque através do seu apoio nós conseguimos enviar essas revistas para os nossos telespectadores. E agora vamos para a segunda parte do programa com os pedidos do nosso WhatsApp. Vem comigo! Eu já estou aqui com a minha agenda na mão e vamos para o primeiro pedido do WhatsApp. Aqui está a Eva Pereira. Qual é o pedido dela? Ela diz: graça e paz. Peço que Jesus cure meus rins. Faço hemodiálise, mas creio que Deus pode me curar. Sou de Governador Valadares, Minas Gerais. Eva, vamos nos unir em oração por você. Eu vi que você é uma mulher de fé. Você foi bem objetiva no seu pedido de oração. Eu quero pedir aos nossos amigos intercessores, e eu lembro você, Eva, que existe um exército de intercessores. Lembro aqui dos nossos amigos que participam do culto da mata. Todos os domingos, às 5 da manhã, eles se reúnem e também intercedem pelos pedidos aqui do programa Lugar de Paz. Eva, estaremos em oração por você, clamando, pedindo a Deus pela cura. E nós confiamos em Deus, Ele é poderoso para agir. E quando Ele não age em resposta às nossas orações, a gente fica com o coraçãozinho apertadinho, mas Deus está cuidando de todos os detalhes. Ele sabe o que é melhor para nós, Ele conhece o fim desde o princípio e nós devemos continuar confiando nele, porque Ele é maravilhoso, Ele é bom, o tempo todo Ele é bom. E nós vamos continuar aqui unidos em oração por você, tá bom, Eva? Que Deus conforte você e vamos seguir orando pela sua cura, pelo seu restabelecimento. Agora, o Luiz Bete diz: peço oração pelos meus filhos Renan e Marcele, para que voltem aos caminhos do Senhor. Também peço oração pelos meus negócios, pois estou sendo vítima por ter confiado em uma pessoa que me prejudicou em alguns negócios errados. Só Deus pode me livrar dessa armadilha. Desde já agradeço muito pelas orações. Deixa eu anotar aqui o seu nome, Luiz Bete. Ele pede pelos filhos Renan e Marcele.
e pelos seus negócios. Vamos orar, Luiz, pelos seus negócios, pela sua empresa, para que Deus lhe dê sabedoria, direcione seus passos. E vamos orar pelo seu filho Renan e Marcele, tá? Para que Deus os abençoe, que Deus abençoe seu lar, a sua casa, que Deus dê paz ao seu coração e que você tenha certeza de que Deus está cuidando de cada detalhe. Um grande abraço. Vamos para o pedido do Valdir. Boa tarde, peço oração por mim, minha esposa e meus filhos. Que Deus abençoe sempre o programa Lugar de Paz. Muito obrigado, Valdir, por essas palavras tão bonitas. E vamos orar pela esposa e pelos filhos, tá? Muito obrigado por compartilhar o seu pedido de oração. E nós desejamos que as bênçãos de Deus se multipliquem na sua vida e na sua família. A Karen Werneck diz, boa tarde, por favor, peço orações, estou enfrentando problemas no trabalho. Vamos orar, Karen, pelo seu emprego, pelo seu trabalho. Nós precisamos sempre de sabedoria para lidar com essas adversidades. Precisamos de resiliência e precisamos confiar em Deus e esperar no Senhor. Vamos seguir orando. Vamos pedir para que Deus a abençoe com sabedoria e discernimento para sempre fazer as melhores escolhas, para lidar com as pessoas que são desafiadoras. Algumas pessoas são muito desafiadoras, são difíceis e precisamos muito da sabedoria divina para nos relacionarmos com as pessoas. Tá? Um grande abraço para você. Vamos para o último pedido do Jaime Antônio. Temos mais, então vamos lá. Boa tarde, eu sou o Jaime e peço oração por libertação espiritual, pelos vícios do cigarro e pela união familiar. Agradeço a todas as famílias adventistas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ô Jaime, vamos orar por você. Está pedindo aqui por libertação espiritual e vícios. Jaime, Cristo tem poder para libertá-lo de todos os vícios. É importante você fazer a sua decisão. E a decisão não é uma decisão que você deve pensar no futuro apenas. É uma decisão que você deve pensar agora e dizer assim, hoje, pelo poder de Deus, eu não vou usar, seja bebida alcoólica ou cigarro ou qualquer outra substância. Hoje eu não vou usar. Você vai passar ali por uma crise de abstinência, mas essa crise passa. Às vezes é necessário buscar ajuda, sim, com um especialista, para você ter um acompanhamento, mas, sobretudo, vamos continuar orando por você e é importante confiar no poder de Deus. É importante você tomar essa decisão. Quando a gente diz assim, eu nunca mais vou fumar, o nunca chega, então diga, hoje, pelo poder de Deus, eu não vou usar isso daqui. Tá bem? Vamos continuar unidos em oração para que Deus o liberte poderosamente. E vamos orar pela sua família também. Agora chegou o momento do nosso cantinho de oração. E eu tenho aqui o pedido da Carla. Vamos ler aqui o pedido da Carla. Peço oração pelo meu esposo e meu filho, pela libertação dos vícios das drogas, em nome de Jesus. Amém, Carla. Também vamos nos unir em oração por você e pela sua família. Querido amigo de oração, chegou o nosso momento de orarmos, de intercedermos, e eu convido você para orar comigo. Qual é o seu pedido de oração? Qual é a sua dor? Qual é a sua angústia? Vamos colocar isso no colo de Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos confiar nele. Feche os seus olhos e vamos conversar com Deus. Pai eterno, Deus de amor, nós nos aproximamos de Ti pelos méritos de Cristo e intercedemos, Pai, pelo pedido da Carla. Ela pede pelo seu esposo e pelo seu filho, para que o Senhor os liberte dos vícios das drogas. Nós acreditamos, Pai, que Tu és poderoso e que Tu estás agindo no coração deles. Que eles encontrem em Ti a verdadeira liberdade, Pai. Oramos também de uma forma muito especial pelo Jaime. Ele pede por libertação espiritual. Que o Senhor o liberte também dos vícios, Pai. Cuide dele. Que o Senhor o visite em suas necessidades. Oramos pela Karen. Ela está passando por problemas no trabalho e precisa da Tua ajuda, de sabedoria. Cuide dela. Oramos pelo Valdir, ele intercede pela esposa e pelos filhos. O Luiz, ele pede pelos seus filhos, o Renan, a Marcele,
e ele está passando por um momento muito difícil nos seus negócios. Foi prejudicado e eu peço que o Senhor o ajude, Pai, dando-lhe sabedoria, ajudando a tomar decisões corretas. Oramos pela Eva, Senhor, pedindo pela sua cura. Intercedemos pela sua saúde, pela sua cura. Ela tem problema nos rins e nos unimos em oração pela cura dela. Colocamos, Pai, esses pedidos em tuas mãos. Confiamos em Ti e pedimos que a Tua vontade prevaleça, porque Tu conheces todas as coisas e sabes o que é melhor para nós. Por isso nós te oramos em nome de Jesus. Amém.